Rota da Seda era um importante caminho comercial que se estendia do Mediterrâneo até a China. Existia um grande número de viajantes, das mais diferentes culturas, percorrendo caminhos que levavam a riquezas e muito prazer. Olá, viajantes da história! Hoje vamos descobrir como as diversas culturas dos viajantes influenciaram nas relações amorosas na Rota da Seda. Tá curioso para saber como era? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Os anfitriões permitiam que os viajantes dormissem com suas esposas. Segundo Marco Polo, quando os viajantes se hospedavam na casa de um estranho, o anfitrião costumava permitir que o visitante dormisse com a sua esposa. Polo escreveu que o anfitrião fica encantado e deseja que sua esposa se coloque inteiramente à disposição do hóspede, enquanto ele próprio se afasta e não volta mais até que o estranho tenha partido. O convidado pode ficar e desfrutar da companhia da esposa pelo tempo que desejar, enquanto o marido não se envergonha do assunto, mas na verdade o considera uma honra. Escravos e trabalhadores enchiam a estrada. As atitudes romanas em relação a escravos, trabalhadoras do sexo e concubinas nem sempre eram claras, e as relações íntimas entre proprietários e escravas eram comuns. No Império Bizantino, as mulheres se vendiam ao trabalho das relações íntimas para sobreviver, e apesar da modesta disposição bizantina, a cópula era uma preocupação de muitos. A homossexualidade era comum. Durante os primeiros dias da Rota da Seda, as influências romanas foram pesadas, principalmente na extremidade oeste. Como resultado, as ideias romanas sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo foram estendidas ao longo de sua extensão. A história da companhia masculina do Mediterrâneo é longa e histórica, mas os historiadores descobriram que os mongóis se engajaram na homossexualidade. Existem relatos de Gengis Khan, cujo nome era Temujin, dormindo debaixo de cobertores com outros homens. Embora isso não signifique que eles estavam em um relacionamento íntimo, é impossível saber de qualquer maneira. Dito isso, no mundo mongol havia uma forte influência islâmica que tendia a perceber a homossexualidade como um assunto impróprio na sociedade, mas tendia também a aceitar encontros entre duas pessoas do mesmo sexo como parte da vida privada. Os mongóis costumavam ficar íntimos ao longo da estrada. O legado de Gengis Khan e seu código genético é lendário. Matematicamente falando, ele teria mais de 16 milhões de ancestrais, o que faz sentido dado o papel das mulheres como itens de pilhagem na época em que ele estava vivo. Gengis Khan e suas atividades carnais destacaram a cópula como uma forma de demonstrar o poder, além de deixar sua marca, por assim dizer. Marco Polo também mencionou a prática de Gengis Khan tomar qualquer mulher bonita para si. Marco Polo escreveu: a cada ano, uma centena das mais belas donzelas desta tribo são enviadas para o Grande Khan, que as confia a certas senhoras idosas que moram em seu palácio. Então aquelas que são de beleza aprovada e são boas em todos os aspectos são nomeadas para atender ao imperador por turnos. Assim, 6 dessas donzelas se revezam por 3 dias e 3 noites e atendem quando ele está em seu quarto e quando está em sua cama, para servi-lo de qualquer maneira e estar inteiramente sob suas ordens. No final dos 3 dias e noites, elas são substituídas por outras 6, e assim ocorre ao longo do ano. Os eunucos realizavam trabalho político. Os eunucos eram comumente usados como diplomatas e oficiais da corte pelo Império Romano e Bizantino, bem como por líderes dinásticos chineses. Após a castração, um eunuco poderia ser uma mercadoria quente para um comerciante em ambos os impérios. Percebidos como homens neutros e inofensivos, os eunucos frequentemente recebiam privilégios e proeminência em ambientes sociais e políticos. Na China, os eunucos foram igualmente considerados não ameaçadores e encontraram seu caminho para os círculos imperiais mais próximos e mais elevados. Zheng He, um renomado explorador chinês, era eunuco, e ele usou seu contato e prestígio para estender a influência chinesa pela Rota da Seda. Mulheres eram sequestradas e trocadas. A Rota da Seda serviu de canal para transportar mulheres pela Ásia, tanto pela força quanto pela diplomacia. A história de Wenji destaca o papel das mulheres ao longo da Rota da Seda. No século II, Wenji foi capturada e transportada ao longo da estrada.
forçada a se casar com um senhor de guerra nômade antes de ser resgatada. Wenji teve 2 filhos, com um homem, e após seu resgate, ela lamentou a perda de sua família nômade. No século VII, Wen Sheng se saiu um pouco melhor quando foi escoltada da China ao Tibete como a noiva de um governante tibetano. O evento foi celebrado na China e no Tibete. As relações eram influenciadas pelo budismo. O budismo tântrico, uma variação do budismo que enfatiza o caminho para a iluminação através da obtenção do êxtase, é baseado na ideia de que a pessoa abraça o divino. À medida que o budismo tântrico se espalhava ao longo da Rota da Seda, saindo do Tibete, onde estava baseado, e indo para a China e a Índia, essas representações influenciaram as atitudes e práticas carnais. O Kama Sutra se espalhou ao longo da estrada. O Kama Sutra foi escrito, ou pelo menos compilado, no século III ou IV e é considerado um manual para relações íntimas pelos leitores modernos. Em sua origem, enfatizava as relações íntimas como deveres sociais e econômicos e oferecia ilustrações e orientações sobre como fazer amor. Kama significa prazer, então isso também fazia parte do plano. Intimidade pode ser medicinal. Na China antiga, a intimidade era natural, valiosa e possuía valor terapêutico e medicinal. Os textos médicos incluem descrição de relações adequadas e relações inapropriadas. Essas práticas continuaram durante todo o período em que a Rota da Seda foi usada. O manual da dinastia Tang, conhecido como o Clássico da Garota Branca, oferece conselhos aos homens sobre como fazer amor. Também ressalta a importância do ato para a saúde e a natureza. As mulheres eram oferecidas aos viajantes ao longo da rota. Turfan, uma área da China pela qual os comerciantes passavam, firmou contratos com os moradores e autoridades para serviços como interpretação e passes de viagem. Documentos oficiais de Turfan revelam que mulheres também estavam no mercado e podem ter sido oferecidas a homens que permaneciam ao longo da estrada como parte de um acordo contratual. Os mercadores também podiam comprar escravas, e o novo dono poderia espancar a sua escrava, maltratá-la, amarrá-la, vendê-la, mantê-la como refém, dá-la de presente ou fazer o que quiser com ela. A cópula não é mencionada especificamente, mas é mencionado que o comprador pode fazer o que quiser com ela. A Rota da Seda nunca mais será a mesma depois de muitas descobertas, não é verdade? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.